Boa noite, pessoal. Boa noite, ó. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Bis. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão, tá? Tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre... A gente está na Semana do Foco. A gente está falando sobre o foco para você desenvolver seu negócio. Estou sempre falando para você que tem a perspectiva de CEO, ou seja, capacidade de direção e decisão da sua empresa, tá? Seja pequeno, médio ou grande negócio. E eu tô falando hoje sobre como criar foco pessoal. A live de hoje era para ter acontecido às 13h05, e por motivos de treinamento, de atualização de treinamento, eu dei essa mudança, tá? Todos os dias eu estudo, não sei se você faz isso, se não faz, recomendo fortemente que faça pelo menos 1 hora de estudo por dia, para você adquirir novos conhecimentos. Afinal, o que você sabe te trouxe até aqui, né, meu amigo? O que você ainda não sabe vai te levar para um lugar que você ainda não conhece. Tá joia? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar foco pessoal. E o que eu quero tratar com vocês? Primeira coisa use os 3 tipos de foco. Ai, Camila, quais são os 3 tipos de foco? Veja a live que eu fiz ontem, que a gente falou sobre o foco visionário, o foco comportamental e o foco consistente. O que isso significa? Foco visionário é a sua visão de futuro, aonde você quer chegar, transformando isso em imagens mentais. Você pode usar como imagens de referência da internet, de revista ou qualquer outra fonte de imagem que você tenha. Se necessário, imprima, coloque na tela do seu computador e visualize e mentalize aquilo sempre, tá? Mentalize isso sempre, porque o cérebro ele não distingue o real do imaginário. Portanto, aquilo que você fica imaginando, ele considera verdadeiro e ele vai criar todos os dispositivos, recursos internos para que você alcance aquilo que você quer alcançar. Esse é um dos objetivos da mentalização, não é balela, é programação neurolinguística e funciona, tá bom? Outra coisa, o foco comportamental, são todos os comportamentos relacionados ao alcance da sua meta. Muitas vezes você tem a intenção, tem o objetivo de alcançar uma meta, mas seus comportamentos estão te levando para um lugar que não tem nada a ver com aquela meta. Então é necessário que você estabeleça quais são as ações, os comportamentos, as práticas para você alcançar aquela meta e permanecer nesses comportamentos. Esse é o foco comportamental. E por fim, você tem o foco consistente. O que é o foco consistente? É a consistência, a perseverança para você alcançar aquela meta, né? A consistência, ela demonstra uma maturidade emocional das pessoas. Ela demonstra pessoas que realmente perseveram até que haja a transformação. Muitas vezes você vê pessoas que nadam e morrem na praia, né? O que é isso? Não houve consistência nas ações necessárias para alcançar aquela meta. Então, grandes líderes, você vê que eles são perseverantes, perseveram a despeito das oposições, das opiniões contrárias, das circunstâncias, né? Se nós vivêssemos apenas pelas circunstâncias, todos nós sucumbiríamos. Então, o ideal é que você não viva pelas circunstâncias, mas viva pelas decisões. Tá joia? Depois que você definiu seus 3 tipos de foco, né? Então, é para você utilizar os 3 tipos de foco, que é uma base. Gente, quando você define a sua visão de futuro, transforma isso em metas neurologicamente corretas e traça um plano de ação. Tá bom? Traça um plano de ação. Um plano de ação são as ações necessárias para você alcançar determinada meta. Então, por exemplo, olha, o final de julho, hoje é 15 de julho, então até o final de julho queremos atingir um faturamento mensal de 100 mil reais. Vamos colocar mais fácil aí, 90 mil reais. Isso dá 3 mil reais por dia, supondo, né? Num mês de 30 dias dá 3 mil reais por dia. Então você tem uma meta de 90 mil reais mês, dá 3 mil reais por dia, num mês de 30 dias. Quais são as ações para que você tenha uma média de vendas de 3 mil reais por dia? Quais são as ações necessárias para você chegar lá? E aí você define esse plano de ação, colocando qual é a ação, quem é o responsável por executar aquela ação. É legal você colocar o porquê de você vai realizar essa ação, porque o porquê é a motivação, o motivo pelo qual você vai colocar aquela ação em prática. Muitas das vezes, ontem inclusive eu estava com um sócio meu definindo alguns indicadores de desempenho e a gente estava colocando os nossos porquês. Porquê desse indicador? De forma que quando a gente analisasse os gráficos, a gente fosse olhar para eles e entender quais eram as informações que nós estaríamos extraindo de lá. Da mesma forma pode acontecer com você. Por que é que você está realizando aquela ação? Poxa, porque isso faz sentido para
por mim, pela empresa, porque eu quero me tornar o maior e melhor negócio, porque eu quero transformar essas vidas, porque eu quero servir desse jeito. Por quê? A sua motivação, tá? O como você vai fazer isso, onde e o valor que aquela ação ela vai te custar para que você tenha um orçamento, ver se ele está alinhado com o seu budget. O budget é o orçamento para aquela ação, né, para aquela campanha, para aquele projeto. Então você vê se as suas ações elas estão dentro do seu orçamento e uma data, tá? Por que é tão importante a data, gente? A data, ela é uma forma de dar um senso de urgência para o teu cérebro. Porque quando você fala assim, eu vou fazer essa ação e não estabelece uma data, se você for uma pessoa que vive pelas circunstâncias, você vai colocar muitas vezes coisas urgentes, que aparentemente são necessárias na frente. Muitas vezes essas ações não estão relacionadas aos seus objetivos e metas. Então, quando você coloca uma data de realização, você pode colocar isso como a meta diária, que é o meu próximo ponto. Defina 3 metas diárias, tá? De ações que você precisa fazer naquele dia, independente de qualquer coisa. Essas ações têm que estar relacionadas aos seus objetivos. Ajeitando aqui. Tem que estar relacionadas aos seus objetivos, tá bom? E qual dessas 3 metas é a maior? Qual dessas 3 metas é a maior? Por quê? Ainda mais hoje, muitos de nós está sobrecarregado com uma série de atividades. Só que quais dessas atividades são mais importantes? Estabeleça 3 atividades, 3 metas para o seu dia. 3 metas. Você vai terminar o seu dia, aquelas 3 metas têm que estar cumpridas. E dessas 3 metas, qual é a meta mais importante? Que ela é a que você vai dar o foco. Puxa, mas surgiu determinada coisa, surgiu uma demanda, surgiu uma urgência. Não importa, essa meta precisa ser cumprida. Surgiu uma determinada atividade. Qual que é a ideia? É que você saia do automático. Que você saia do automático daquelas atividades que você estava habitualmente fazendo, que aparentemente aos seus olhos são importantes, mas não são assim tão importantes. Importante mesmo são aquelas ações que vão te levar para os seus objetivos, sabe? E nesse momento você vai sentir um desconforto muito grande. E é natural, porque você está saindo justamente da sua zona de conforto, daquilo que você estava habituado a fazer. Mas isso vai ser necessário para você realmente ter resultados diferentes. Porque se for para fazer as mesmas coisas que você habitualmente está fazendo, você vai ter os mesmos resultados, tá bom? A ideia é você começar a viver pelas decisões... Tá bom, Maísa. Eu desfocando pra assistir a live, vou assistir depois. Tá joia. Então a ideia é você viver pelas suas decisões e não pelas circunstâncias. As circunstâncias é tudo aquilo que você vê agora, né? Puxa, eu tô aqui fazendo alguma coisa, deixou cair um negócio ali, vou limpar. Não, meu amigo, chama alguém, limpa ali pra mim que eu tô focada aqui em fazer aquilo que vai me aproximar dos meus objetivos e metas e ponto final. Ponto final, não importa, ainda mais no home office. Home office tem criança ali, tem cachorro que foi ali, tem uma louça que sujou, tem aqui... Não importa. O foco é você dizer não a todas as outras coisas e sim para aquilo que vai fazer você chegar aos seus objetivos e metas. Tá bom? Então defina 3 metas diárias e qual das 3 é a maior. Especialmente no mundo empresarial, o empresário é um ser com foco em muitas oportunidades. Então a gente acha que, eu até já coloquei uma postagem aí para você abandonar o complexo de Deus. É aquele cara que acha que consegue resolver o problema de todo mundo e realmente consegue, por isso que ele é empresário, ele tá ali para resolver problemas, né? Só que a ideia é que nem todos os problemas vão ser resolvidos por você e naquele momento. Entende? Então é para você não viver pelas circunstâncias, pelas demandas que vão surgindo, mas por aquilo que é sua decisão. Eu decido alcançar aquele objetivo, meu propósito nessa empresa é esse, eu quero atingir tal faturamento, eu quero atingir tantas vendas, eu quero, enfim, qualquer que seja a sua meta e quais são as ações que você precisa fazer para chegar lá, porque senão você vai atuar só pelas circunstâncias. E a 4ª dica que eu te dou é: faça um mapeamento das suas atividades diárias. Esse é um exercício super legal, já passei para várias pessoas que me pedem muito sobre produtividade. É super natural e comum eu ouvir essa demanda a respeito de falta de foco, de excesso de atividades, tantas coisas para fazer num dia e parte delas não é cumprida. E é bacana você fazer da seguinte forma: se você já tem uma rotina semanal, basta que você mapeie um dia. Se você não tem uma rotina, seus dias não são iguais uns aos outros, é bacana você mapear mais de um dia para você entender como que é mais ou menos ali, né, ter uma amostra maior. A ideia é que no dia, que você vai fazer esse mapeamento, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir,
Você pode colocar no seu despertador. Eu recomendo que você use o seu celular. Eu coloco lá nos meus relógios, né? 4 despertadores com intervalo de 15 minutos entre cada um. Então, por exemplo, 5, 5h15, 5h30, 5h45, tá? E deixa ali para despertar, cada 15 minutos. E aí você vai... E você vai fazer isso pro dia todo, mas você não precisa fazer todos os relógios ao mesmo tempo. Tô falando como que eu faço. E aí você vai, o despertador toca, você vai pegar um papel, um bloco de notas, não importa onde é, mas você vai anotar exatamente o que você está fazendo naquela hora. Estou acordando, estou levantando da cama, estou pegando meu celular e vendo o WhatsApp pessoal, não é profissional. Estou vendo as mensagens da empresa, estou vendo as mensagens da família. Você vai anotar tudo que você está fazendo a cada 15 minutos. O que eu faço? Quando desperto das 5, eu já boto ele para despertar às 6. Quando eu desperto das 5h15, eu boto para despertar às 6h15. Vou sempre adiando para 1 hora depois. De forma que até a hora que eu vou dormir, a cada 15 minutos, esse celular está despertando. Quando ele vai despertando, você vai mapeando e você vai escrevendo cada uma das suas atividades. Você escreve, anota, anota, anota. Por quê? Muitas das coisas que nós fazemos no dia a dia, elas são no automático. A gente faz sem perceber. Quantas vezes você pega no seu celular, você vai lá dar uma olhadinha no Instagram, você vai lá e dá uma olhadinha no LinkedIn, você dá uma olhadinha no Telegram, você dá uma olhadinha nas mensagens de WhatsApp, você vê o seu e-mail, sei lá o que você está fazendo. A ideia é para você descobrir quantas vezes você está fazendo isso por dia. Há relatos, e eu sei como são, de pessoas que começam a se vigiar para justamente não serem pegas por elas mesmas no que elas fazem automaticamente. E elas mesmas começam a perceber o quanto elas ficam em redes sociais num dia, tá? Então, a ideia aqui é que a gente elimine as distrações. Mas para você eliminar as distrações, você precisa saber quais são, onde elas existem e a quantidade de tempo que você tem gasto com elas verdadeiramente. Então, você mapeia todo o seu dia. Depois que você fez esse mapeamento, você vai categorizar essas atividades. Como que você vai fazer essa categorização? Em atividades urgentes, importantes, delegáveis e desnecessárias. O que são atividades urgentes? Atividade urgente é toda aquela atividade que não importa se ela te aproxima ou te afasta dos seus objetivos, ela vai precisar ser feita porque ela tá de última hora. Ela precisa ser feita. Tipo, tinha um boleto que era para ser pago há 14 dias atrás, você tá com esse boleto, você recebeu esse boleto há 14 dias atrás, ele vence hoje, você está com esse boleto há 14 dias e você deixou para pagar ele hoje às 21h59. Então virou uma atividade urgente, você tem que parar o que você está fazendo e ir lá e pagar para você não ter que pagar a multa. Tá bom? Isso é uma atividade urgente. O que é uma atividade importante? Atividade importante é toda ação que vai te aproximar dos seus objetivos e metas. Tudo isso é importante que seja feito, tá? O que são atividades delegáveis? Delegáveis é tudo aquilo que podia estar sendo feito por outra pessoa, tendo você os recursos para agora ou não. Tinha uma cliente minha que ela falava assim, Camila, ela querendo economizar, reestruturando a vida financeira, ela virou e falou assim, por exemplo, eu gasto muito tempo na cozinha, lavando louça e tudo mais. Eu falei, mas é uma atividade delegável? Ela, mas eu não vou fazer isso agora por causa do dinheiro. Eu falei assim, mas é delegável, não tô falando que você vai delegar ou que você tem condições agora de delegar ou que você esteja vendo as condições para delegar, mas é delegável? É delegável. Então tá bom, então bota lá delegável, tá? E aí ela foi anotando lá, delegável. E o que é uma atividade desnecessária? Que não era para estar sendo feita, tá? Era uma atividade que não tem nada a ver com seus objetivos e metas, não tem nada a ver com a questão de delegação, não tem nada a ver com nada. Por exemplo, você andou rápido demais e tomou uma multa. Agora vai ter que resolver, deu um problema no Detran, não sei das quantas, você vai ter que ir lá e resolver esse problema. Totalmente desnecessário, não tem nada a ver com seus objetivos e metas, não tem nada a ver com ser delegável, não tem nada a ver com nada, tá? É aquilo que você se entrou de forma desnecessária. Não precisava. Qual que é a ideia? Depois que você fez o mapeamento e a categorização das suas atividades, você trouxe clareza para a sua rotina e você vai poder fazer gestão efetiva dela. De que forma? As atividades urgentes, a ideia é que você diminua elas, faça antes que elas se tornem urgentes, que você dê prioridade às atividades importantes e vá trabalhando para delegar o delegável. De forma que você não fique sobrecarregado e use o seu tempo de uma forma muito mais inteligente. Muito mais inteligente. Claro, né? A atividade importante é aquela que só você pode fazer.
Delegável você delega, você treina outras pessoas para executar para você e você continua focado naquilo que é realmente importante. O desnecessário você elimina, tá bom? Com essa clareza você sai do automático, você começa a ter uma produtividade muito maior, você tem muito mais foco para alcançar seus objetivos. Tá joia, pessoal? Somente hoje essa live foi feita às 17 horas, segunda a quinta ela é feita às 13h05, tá bom? Como eu disse, por motivos de treinamento, por motivos de estudo, que eu recomendo que você também faça, surgiu isso aí, essa alteração de horário. Tá joia? Sempre ficam gravadas, eu sei que com essa mudança de horário, dá mudança de audiência também, mas não tem problema. Ela fica gravadinha aí, tá bom, gente? Obrigada, espero vocês até amanhã também, a gente tá na Semana do Foco, tá bom? Grande beijo.